Olá, queridos participantes de semanas, voluntários e você que chegou e está nos acompanhando, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Nós temos são muitas mulheres nos acompanhando, né? É a maioria, então sejam muito bem-vindas também. Nós estamos aqui seguindo o nosso devocional, Um Dia de Cada Vez, da Editora Spire, né? Editado pela Editora Spire da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, como você já sabe, que nós aqui como Paróquia Anglicana Espírito Santo, a Igreja Anglicana no Brasil, aqui nessa região metropolitana do Recife, mas já ali no bairro de Piedade, já município de Jaboatão, nós temos nos servido desse devocional, desse programa, das suas ferramentas. Nós nos encontramos todas as quartas-feiras, né, onde são ministradas palestras durante essas 30 semanas. E após as palestras nós nos encontramos em grupos, onde nós fazemos as nossas partilhas e conversamos daquilo que nós temos descoberto sobre as nossas próprias vidas e que precisam ser tratadas, curadas e saradas. Pois bem, nós estamos na decisão reparar, é a 7ª decisão, é a penúltima decisão. Nós estamos na semana 24, né? Nós estamos tratando aqui de iniciar esse processo de reparação, é isso que nós estamos fazendo. Para isso nós demos vários outros passos. Estamos hoje no 5º dia, hoje é o dia 5 dessa semana 24, e o tema hoje é sem julgamento. Antes de a gente continuar, dá um clique no like, compartilha com muita gente, nos segue aqui no canal do YouTube, nos segue no Instagram, acompanha nossas mídias, acompanha todas as ferramentas, né, que nós estamos disponibilizando, todo o conteúdo para que você possa ser beneficiado, né, com tudo que a gente está fazendo. Então, nós estamos produzindo tudo isso para você, né? Lógico, nós crescemos, nós estamos aprendendo, mas estamos disponibilizando para as pessoas da nossa comunidade, pessoas de outra igreja, de igrejas irmãs e outras denominações, inclusive. Mas olha, hoje nós temos aqui uma passagem em Mateus 7,5, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, verso 5, diz assim: Hipócritas, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Vejam, Jesus sempre foi muito duro com esse tipo de pessoa, né? Você veja lá, ele nunca alisou os fariseus, bateu forte, e sempre que se tratava de falsidade, ele batia forte mesmo, ele não alisava. Nós, aqui nessa passagem, né, a gente, começando lá no verso 1 do capítulo 7, diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco do olho que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Então Jesus está dizendo assim: olha, cuida da tua vida. Cuida da tua vida. Olha para você primeiro, para depois você olhar para os outros. Lembra do que eu fiz, né? Porque parece que a gente esquece que nós fomos perdoados. E muitas vezes nós queremos então agir como aqueles que vão julgar as pessoas. Julgar, quando eu digo no sentido de julgar e condenar, não é? É no sentido de condenação. Nós precisamos julgar entre o que é ensino, o que o Senhor nos ensinou, e o caminho que nós devemos trilhar, e o caminho que nós não devemos trilhar, segundo a palavra. Mas quando se trata do outro, né, julgar dessa forma, mas julgar, condenar, não. Porque olha só o que nós temos aqui, Deuteronômio 8, verso 2, diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos. Então ele está lembrando aqui, Moisés aqui está lembrando a condução que Deus fez do povo durante todo o deserto e não abandonou. E muitas vezes a gente se esquece disso, né? Assim como ele foi com aquele povo no deserto, ele é conosco hoje. E a gente precisa ser lembrado disso. Por que a gente precisa ser lembrado? Diz que uma senhora reclamou do pastor porque ele repetia sempre as mesmas coisas.
Ele estava repetindo. E ela perguntou, por que você faz isso? Ele disse, eu faço isso porque nós precisamos ser lembrados das coisas. Porque nós nos esquecemos da senha, nós esquecemos de onde nós colocamos o carro, nós esquecemos da chave do carro, nós esquecemos de tantas coisas. Nós nos esquecemos que o Senhor nos perdoou e aí nós queremos julgar os outros. Aqui na sequência dessa leitura de Deuteronômio 8, no capítulo 10, diz assim, comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Que vem falando tudo que o Senhor fez por aquele povo. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Ou seja, obedeça os estatutos. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres fartos, depois que haveres edificado boas casas e morando nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes, abrasadoras, de escorpiões, e de secura, em que não havia água, e te fez sair da água da pederneira, fez sair a água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, afinal, te fazer bem. Não te digas, pois, o teu coração, a minha força e o meu poder no meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá forças para adquirir as riquezas. Então nós precisamos nos lembrar disso. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos conduz, o Senhor nos perdoa. E como é que agora nós queremos estar julgando as pessoas, condenando as pessoas? Sabe, quando a gente passa por um processo de mudança, quando a gente passa por um processo de transformação na área da vida da gente, a gente é vitorioso, nós somos as melhores pessoas para ajudar outros naquela mesma área. Quando a gente usa o nosso testemunho para isso. Muitas vezes, nós nos 30 Semanas aqui, nós temos palestras todas as quartas-feiras e temos um testemunho. Muitas vezes, o testemunho é a parte mais importante. O testemunho é o que vai tocar alguém, porque se identificou com aquela situação, né? Ela torceu, ela vibra com a sua vitória e ela quer aquela vitória para ela também. Agora, quando isso é utilizado, eu estou em vitória e agora eu vou condenar quem está no erro, né? Aí tem o efeito contrário. Aí tem um efeito contrário, porque a gente não deve fazer isso, né? A gente não deve fazer isso e agora começar as pessoas, ou então eu venci algumas coisas na vida e agora eu vou camuflar as demais coisas e vou ser agora acusador, julgador das outras pessoas. Aí eu estou sendo hipócrita, né? Aí eu estou sendo o que Jesus acusa, eu estou sendo o que Jesus diz para a gente não ser. Porque agora eu tenho medo de outras coisas, né? Ou então eu nunca revelei nada e aponto os outros porque eu vejo nos outros o erro que há em mim. E aí o que é que a gente precisa fazer? Recentemente eu tive um exemplo, né, num vídeo de canal que acompanha ali lutas de MMA e que a manchete era mais ou menos assim, a chamada era mais ou menos assim, lutadores de MMA vulneráveis, era assim, lutadores de MMA vulneráveis. Eu fiquei curioso com aquilo, né? Vamos mostrar erros, vamos botar algumas coisas nos lutadores, mas eram dois lutadores, um que teve logo após uma vitória, ele pegou o microfone e ele, além de falar o que tinha que falar, ele falou de um amigo dele que tinha se suicidado recentemente, um amigo dele que, por não revelar as coisas que havia no seu interior, por não colocar para fora as coisas que havia no seu interior, acabou um rapaz jovem acabou se suicidando. Ele deu exemplo e aí ele chamou os homens, falem, coloquem para fora, né? Falem daquilo que está dentro do seu coração para que não aconteça com você a mesma coisa que aconteceu com esse meu amigo. Outro lutador revelou, campeão, né, de duas categorias, que está agora em outra associação também bem famosa. Ele revelou que lutava contra o álcool, que bebia uma garrafa de bebida alcoólica todo dia e que se libertou disso. Então, atores, jogadores, esportistas famosos, eles se tornam referências e muitas vezes quando eles querem encobrir, né, a sua parte humana, eles estão sendo hipócritas. E eles estão gerando deuses
que são falsos, porque não são perfeitos, nós não somos perfeitos. Pastores, muitas vezes as pessoas idolatram pastores, não é? E nenhum de nós atingiu nem atingirá essa perfeição aqui nesse mundo, não é? Só quando estivermos na glória com corpos glorificados. Então, quando nós nos deixamos que as nossas fragilidades elas apareçam, né? Nos mostremos da forma que nós somos humanos e que precisamos de ajuda assim, do Senhor, das pessoas, para sermos transformados, nós nos transformamos agora em poderosas canais de bênção, de testemunho, de transformação na vida das outras pessoas. Mas aí primeiro nós temos que cuidar de nós mesmos. Lembra que falamos ontem sobre a questão de manutenção, né? Manutenção contínua. Você pode usar um relógio frequencímetro quando vai fazer exercício físico, ou até esses relógios inteligentes. Então ele dá toda a sua condição física, a sua frequência, batimentos cardíacos, né? Ele dá pressão, ele dá temperatura, ele acompanha a sua vida, e assim nós precisamos fazer, cuidar de nós, da nossa parte emocional, espiritual, sabe? Abrir o nosso coração, pedir ao Espírito Santo, o nosso frequencímetro, nosso relógio inteligente é o Espírito Santo, que habita em nós, e aí nós precisamos estar consultando Ele o tempo todo, para que Ele esteja falando para a gente o que precisa ser mudado, o que precisa ser alterado em nós. E aí nós nos submetemos a esse processo de mudança, para aí então nos preocuparmos com os outros, mas para ajudar, e não para acusar, e não para apontar. Com a ajuda do Espírito Santo, o melhor de Deus ainda estará por vir sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre a minha vida, sobre o meu futuro. Senhor, nós queremos te pedir, Pai, então esse entendimento, esse teu acompanhamento e essa sensibilidade em nós, para nós percebermos o que o Senhor está falando e nós podermos, Senhor, ir corrigindo, nos tornando saudáveis, Senhor, ao longo dessa nossa vida tão curta aqui. Nós te pedimos isso em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Amados irmãos e irmãs, até amanhã, se assim Deus permitir, estaremos juntos.